Essa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e ela se chama Quebrando as Fortalezas da Mente. Muitas vezes nós não conseguimos entender aquilo que se passa conosco. Muitas vezes nós não conseguimos compreender de onde vêm certas coisas. E essa manhã eu quero trazer clareza para você a respeito daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, sobre protegermos a nossa mente, sobre vencermos as estratégias que o inimigo usa para tentar nos paralisar, para tentar nos afastar daquilo que é o centro da vontade de Deus. E para que nós possamos vencer as estratégias do inimigo, para que nós possamos fortalecer a nossa mente, a primeira coisa que nós precisamos é ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, amém? E o Espírito Santo, ele é recebido a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus. A partir do momento que nós fazemos uma aliança com Jesus, o Espírito dele vem habitar dentro de nós e vem dar vida ao nosso espírito. A partir desse momento, começa uma jornada de restauração, uma jornada de trazer vida a um espírito que estava morto, pois ele estava separado da fonte da vida, que é Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta da fonte da vida, ele nos afasta do Criador, e o Espírito de Deus, ele nos traz de volta a essa conexão com o nosso espírito. O nosso espírito, ele se conecta com o Espírito de Deus a partir do momento que nós fazemos essa aliança com o Senhor Jesus. Amém? E a palavra do Senhor, ela nos faz um convite. Em João 8:32, a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Onde está a verdade? Eu quero ficar pertinho de vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é a verdade? E onde nós encontramos? Na palavra. E como nós absorvemos a palavra? Através da leitura. Qual é o primeiro contato? Através de que nós temos contato com a palavra? Através dos nossos olhos. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos, elas são as janelas da nossa alma. Então as janelas da nossa alma precisam estar abertas para que a verdade da palavra entre e acesse a nossa mente. Então nós iremos viver o que está em Romanos 12:2. A palavra diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível nós termos uma mente saudável sem a absorção do remédio certo. É impossível. É a palavra de Deus que vai quebrar as fortalezas da nossa mente. Que fortalezas são essas? Assim como a palavra entra pela janela da nossa alma, que são os nossos olhos, as janelas da nossa alma são os nossos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, boca. Essas são as janelas da nossa alma. Assim como a palavra entra, a fé entra através da palavra. O que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então aqui não é mais só o olho que está funcionando, aqui também o ouvido. Então nós temos aqui duas ativações das janelas da alma para ter a nossa mente fortalecida pelo poder da palavra. Então o que acontece quando o inimigo tem acesso à nossa mente? Quando essas fortalezas, elas vêm para destruir a nossa mente. A nossa mente, ela é destruída primeiramente através do pecado. O pecado traz destruição da nossa mente. Quando o inimigo, ele tem acesso, então a primeira coisa que ele faz é trazer mentiras.
Se você observar a maior parte do tempo, a sua mente está contando mentiras para você. A maior parte do tempo a sua mente está dizendo que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo. A maior parte do tempo a sua mente está mostrando as coisas ruins da pessoa que está do seu lado. A maior parte do tempo a sua mente está instigando você a ver o lado ruim das pessoas. Sim ou não? A maior parte do tempo a sua mente está instigando você a falar de coisas ruins. Se você chega para conversar com uma pessoa e ela, e aí, como é que tá? Não, tá tudo bem, mas olha, vou te falar, essa semana alguém deixou o leão dela solto porque eu tive que matar mais de um. Vai e sempre, não, mas é uma doença lá em casa, eu fiquei doente. Às vezes você percebe numa conversa uma competição de quem fala mais coisas ruins. É uma competição de quem fala o que aconteceu de pior para quem sai na conversa. Não, quem tiver acontecido mais tragédias é o que sai melhor na conversa. Sim ou não? A nossa mente está o tempo todo nos levando para uma mentira. Para uma mentira. Se você for perceber as suas orações, você vai perceber que a maior parte do tempo você está pedindo a Deus coisas, reclamando a Deus de coisas. Sim ou não? A maior parte do tempo a gente está lá, Deus, tu não está vendo isso. Olha, Deus, que fulano fez isso comigo. Deus, tu não está vendo meu marido aqui, me enchendo o saco disso aqui, quando é que o Senhor vai mudar a vida dele? Ah, Deus, que tu não está vendo meus filhos. Ah, Deus, que aquele dinheiro que eu preciso pagar. A maior parte do tempo a gente está orando reclamações para Deus, pedindo para Deus solucionar os nossos problemas. E se a gente for olhar quanto tempo a gente passa agradecendo, é o mínimo. É o mínimo. Então, a nossa mente, ela está o tempo todo trabalhando contra nós. Por isso, a palavra nos ensina que nós precisamos conhecer a verdade para ela nos libertar. Que nós precisamos conhecer a palavra para renovar a nossa mente e não nos amoldar o padrão do mundo. Não entrar dentro do molde do padrão do mundo, porque do mundo o Senhor está nos purificando, do mundo o Senhor está nos libertando, do mundo o Senhor está nos salvando. Então nós não podemos continuar agindo como o mundo. A partir do momento que a água do rio da vida começa a fluir de dentro de nós, essa água ela é para purificar. E a nossa mente precisa ser purificada. Então nós precisamos entrar num padrão de libertação para quebrar as fortalezas da mente. E a primeira coisa que precisa ser liberta é a mente mundana. A mente, nós precisamos nos libertar da nossa mente mundana. E isso é através da leitura da palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, sim ou não? Quantos aqui já conseguiram ler a Bíblia toda? Levanta a mão. Quantos aqui já tem mais de 2 anos que aceitou Jesus? Levanta a mão. Proporcionalmente, a maioria de nós já deveríamos ter lido a Bíblia toda, sim ou não? Porque se você pega para ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em 1 ano. Mas isso é uma questão de determinação, de disciplina, de alvo. Mas muitas pessoas não conseguem, porque elas não conseguem concentrar. Algumas têm déficit de atenção. Algumas têm traços de dislexia e não conseguem ler, não conseguem associar algumas palavras e se distrai. E aí, por ter tanta coisa, a pessoa desiste e não dá continuidade no acesso. Só que existem muitos meios para você ler a palavra, porque a palavra ela também vem pelo ouvir. Você pode ler a palavra pelo um audiobook da própria palavra. Tem um canal no YouTube que é a voz do Cid Moreira narrando a Bíblia. Gente, que coisa excelente. Quantos já ouviram? Alguém conhece o Cid Moreira? Sim? Alguém conhece o Cid Moreira? Sim, né, gente? Sim, não é uma voz boa de se ouvir? Oh, quão suave é que os irmãos. É uma voz muito gostosa de ouvir. Então você tem a Bíblia toda narrada por ele no YouTube de graça. Tem a Bíblia cantada para crianças. Então existem muitas maneiras de você aprender a palavra do Senhor. Mas realmente é necessário ter um esforço da nossa parte. Carisma,
Então, o alimento diário da palavra de Deus é uma coisa que precisa ser inegociável para que a gente possa libertar a nossa mente do mundo. Outra coisa que nós precisamos libertar para vencer as fortalezas da mente é a nossa vontade. Nós precisamos libertar a nossa vontade. Aí em Gálatas 5,19 vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas. É a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que vivem na prática desses pecados são pessoas que não alcançaram uma libertação. Porque são práticas do passado. Não condiz mais com a sua nova vida. Não condiz mais com o seu novo eu que nasceu de novo e que hoje tem um Espírito Santo de Deus dentro de você. Imagine se o Espírito Santo de Deus vai conduzir você para beber. O Espírito Santo, ele não vai conduzir você para viver em orgias, em embriaguez, em iras, em brigas. Não, o Espírito Santo não conduz ninguém a viver dessa forma. O que conduz são os espíritos das trevas. É a carne que conduz a isso. Então são coisas que nós precisamos colocar debaixo do domínio do Espírito Santo. Mas quem conduz você? Quando você decide que você quer cair na embriaguez, na imoralidade sexual, na mentira, no ódio, no roubo, quem conduz você a fazer isso? Essa decisão ela é tomada onde? Na mente. É uma decisão tomada na mente. É uma decisão que você, por qualquer motivo, decide: hoje eu vou fazer isso. Por quê? Porque existe uma fortaleza ainda agindo na sua mente que precisa ser quebrada. Que precisa de libertação. Outra área que precisa ser liberta é a falta de perdão. Em Mateus 6, capítulo 6 e verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, muitas pessoas hoje estão em cativeiros demoníacos por falta de perdão. A falta de perdão, ela é uma das piores fortalezas da mente que uma pessoa pode estar aprisionada. E ela entra através de uma janela da alma e ela se aloja dentro de uma emoção, para depois ela se manifestar através de um demônio. Porque existe um processo dentro da falta de perdão que ele começa com a raiva, com o ódio, e aí depois ele vai gerando uma amargura, e essa amargura vai gerando uma prisão, uma raiz. Quando essa amargura se torna uma raiz, ali existe um alojamento para demônios habitarem. E agora eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, para vocês verem o quanto que é sério isso. Um dia eu fui visitar uma garota. Eu tinha 2 anos de convertido e eu liderava moças, uma célula de moças. E essa garota aceitou Jesus e eu fui visitá-la, fazer o discipulado, a gente se encontrava toda semana. E nesse dia a irmã dela decidiu participar do discipulado. Isso na casa delas. Ela sentou, ouviu todo o estudo e no final, na hora de orar, eu senti no meu espírito que eu tinha que orar dentro do quarto delas e que eu tinha que ungir ela. E eu não tinha nada para ungir ela. E aí eu pedi: irmã, vai ali na cozinha e pega um azeite. Ela foi, pegou o azeite, eu peguei o azeite na mão e eu comecei a orar para consagrar. Quando eu comecei a orar para consagrar, a irmã que estava ouvindo o estudo, caiu endemoniada. Eu não tinha experiência nenhuma com isso.
Eu só sabia que tinha que mandar. Ajoelha, bota o braço para trás. Era isso que eu sabia. Aí tá, e depois disso, agora tu sai em nome de Jesus. Só que não era um demônio, era uma legião. E aí começou, entra um, sai outro. Aí sai, entra outro, sai, entra outro. Aí eu penso que eu tô falando com um, já era outro. Ai, o sangue de Jesus tem poder, quando é que esse negócio vai acabar? Irmãos, debaixo do sangue do Cordeiro, a menina andou de costa na parede. O demônio botou ela para andar na parede. Ela subiu assim, ó, numa cômoda e andou de costa na parede e pulou. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E aí eu mandei de novo, ajoelha aqui de novo. E aí foi aquela luta, até descobrir o porquê. Ela era a 4ª geração de uma família que era macumbeira. Pela palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a maldição alcança até a 4ª geração daqueles que desobedecem. Se ela entregasse a vida para Jesus e cancelasse aquilo ali, o diabo não poderia continuar prosseguindo com aquilo ali na família. Ninguém poderia dar continuidade àquele trabalho que a avó fazia. E ela era a 4ª, então se encerrava ali nela a maldição. E aí então eu comecei a orar por isso. Não, mas agora vai sair e tal, em nome de Jesus. E o pai dela era da polícia. Ele exercia um cargo lá e ele tinha aceitado Jesus. E aí ele chegou na hora. E aí me ajudou a expulsar o demônio. Não, que eu já consagrei ela para Jesus e ela não vai dar continuidade nada aqui não. E vai sair, vai sair, vai sair. Tá, isso aí começou 5 horas da tarde e foi até 11 horas da noite. Porque teve que vir muita gente para me ajudar. Porque era uma legião. Tá. No final de tudo, o que aconteceu? O demônio tentou fazer uma negociação com o pai dela. Disse, não, tudo bem. Então eu te devolvo a vida dela e tu aceita um cargo de general, alguma coisa lá no posto de capitão, alguma coisa maior do que o que ele era dentro da polícia. Eu te levo para a capital, tu aceita esse cargo lá e eu te devolvo ela. O diabo tentando negociar com o pai da menina. Eu ouvi e vi com os meus próprios olhos. E o pai, é óbvio, rejeitou, orou, expulsou tudo. Só que toda hora o demônio voltava. Saía e voltava. Rasgava a roupa dela, aí saía, aí a gente arrumava ela. E aí começava a conversar para saber que brecha era essa, de onde que esse demônio estava entrando o tempo todo. E aí, até que a gente descobriu o que era no final de tudo a porta que o demônio estava entrando. Ela tinha que perdoar a mãe dela. Ela tinha um ódio da mãe, por algumas rejeições, dificuldades de relacionamento com a mãe, traumas que a mãe descontava nela. Ela carregava um ódio da mãe. Quando a gente descobriu que era isso, chamamos a mãe. A mãe começou a pedir perdão para ela por tudo que ela sabia e que não sabia na vida, porque queria ver a filha liberta. Aí ali começou outra jornada, porque o diabo agarrava na garganta dela e não deixava ela perdoar. Na hora que ela voltava sã, consciente, e que eu dizia, você tem que dizer que perdoa sua mãe. Você tem que perdoar sua mãe para fechar essa porta do demônio, não voltar mais e pegar você. E ela consciente, tá, eu vou. Quando ela ia dizer eu perdoo, o demônio agarrava na garganta dela que ficava alto. Gente, era como se a mão dele estivesse aqui e ela não conseguia falar. E ele falava na boca dela, ela não vai perdoar porque eu não vou deixar. E isso foi até a hora que o meu pastor chegou para ajudar, porque eu não dava mais conta. Eu não sabia mais o que fazer. E aí, quando o meu pastor chegou pela janela, a gente viu ele vindo da janela. Aí o diabo falou assim, o bonzão chegou. Ele que vai me tirar daqui. Gente, debochando. Quando o meu pastor entrou no quarto, ele, é tu que vai me tirar daqui? Tu é um muito bonzão mesmo. Pastor, não sou eu que vou tirar você. Quem vai tirar você é Jesus e você vai sair agora em nome de Jesus. Ele pegou o óleo ungido, tacou na boca da menina e você sai agora, solta a boca dela agora em nome de Jesus. O demônio saiu e ela conseguiu falar que perdoava e dali ela foi liberta. Então eu vi uma pessoa aprisionada porque ela começou uma guerra nas suas emoções. Uma guerra nas emoções. Aquilo entrou por uma porta de emoção.
Uma emoção que ela tinha de rejeição da mãe, uma emoção que ela tinha de ódio, uma emoção que ela tinha de não conseguir compreender o relacionamento dela, entre ela e a mãe, não era da forma que ela queria, e ela guardou, e aquilo foi entrando, e o ódio foi virando uma raiva profunda, que foi virando uma amargura, que gerou uma raiz de amargura. E essa raiz deu brecha, deu porta, deu entrada, deu legalidade para que aquele demônio entrasse e destruísse a vida dela. Ele dominava a vida dela, ele mandava na mente dela. Ela estava debaixo de uma fortaleza, porque não era um demônio só. Gente, legiões eu vi com os meus olhos. Nome de demônio. E cada um que entrava, ela não segurava e ficava. E aquilo ali foi uma experiência tremenda que eu entendi que nós precisamos discipular as nossas emoções. Nós precisamos discipular as nossas emoções pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Por quê? Porque se eu aprendo na palavra de Deus que eu preciso perdoar, e eu não posso deixar que essa decisão seja baseada no que eu estou querendo, eu estou com vontade. Eu não estou com vontade de perdoar, eu não vou. Só que essa sua não vontade de perdoar tem que estar debaixo do que a palavra diz. Se a palavra diz que você tem que decidir perdoar, é a decisão do que a palavra diz que vai te libertar. E não tem a ver com o que o outro fez, tem a ver com o que eu quero para mim. Não tem a ver com que se o outro não merece, mas você não merece estar dentro de um cativeiro por decisão sua. É uma decisão sua permanecer ou não nesse cativeiro. O outro fez, ele vai pagar a consequência, porque a Bíblia diz que tudo que você planta nessa terra, você vai colher aqui ainda. Então tudo que a pessoa fizer contra você, uma hora ela vai ter que pagar por um meio ou por outro. Ela vai prestar conta daquilo, mas e você? E você? Vai deixar que demônios dominem a sua mente, dominem as suas emoções, escravize você? Porque simplesmente você decidiu que aquela pessoa não merece. Irmãos, se nós formos olhar por uma balança, nenhum de nós merece perdão. Todos nós falhamos com pessoas todos os dias. Todos nós erramos com pessoas, ferimos, falamos palavras que machucam. Todos nós estamos sujeitos a cair nesse pecado. Mas o que faz diferença daquele que permanece preso e daquele que é livre é a decisão. Eu decido perdoar. Porque é isso que a palavra me ensina. Eu decido sair desse cativeiro, porque é isso que a palavra me ensina. Eu perdoo, o outro vai se ver com Deus. A minha vontade era realmente me vingar, mas eu não posso. Eu vou perdoar. Deixe a vingança para o Senhor e seja livre e liberto para viver nessa vida com saúde mental e emocional. Amém? Coloca por favor a imagem aí, gente. Eu tenho atendido muitas pessoas, para quem não sabe, eu estou me formando como terapeuta psicanalista. E esse estudo aqui de um workshop de saúde mental de 2024, 2 anos atrás, mostrou o poder da leitura da palavra na recuperação de doentes mentais, de pessoas que estavam sujeitas a doenças mentais. Pesquisadores acompanharam 865 pessoas por 12 a 24 semanas. Sintomas depressivos melhoraram 50% mais rápido em pacientes que frequentavam cultos religiosos pelo menos semanalmente, oravam pelo menos diariamente, liam a Bíblia ao menos 3 vezes por semana. Gente, é uma receita que a ciência comprova o que a Bíblia já ensina. Nós precisamos da comunhão através da palavra do Senhor, através da adoração. Isso traz cura para doenças mentais. É um caminho que nós já sabemos disso. Se nós temos a leitura da palavra diariamente em nossas vidas. Então não é uma coisa só de achismo, não é uma coisa só que o crente está falando. Não, a ciência comprova também. A ciência comprova.
Então, se você lê a palavra constantemente, a sua mente está sendo renovada, a sua mente está sendo curada, a sua mente está sendo transformada, está sendo liberta. E você vai viver aquilo que Romanos 12 diz, que a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É essa vontade que Deus tem para nós vivermos. Não é uma vida doente, uma vida de escassez, uma vida de falta, uma vida de confusão, de ansiedade, de estresse, de briga. Não. Deus tem uma vida boa, perfeita e agradável. E isso começa no nosso espírito, na nossa alma, as nossas emoções alinhadas, as nossas emoções discipuladas pelo Espírito de Deus. Às vezes algumas pessoas podem dizer, que essa é a minha personalidade, é assim. Toda personalidade, ela se submete ao Espírito de Deus quando você decide colocar todo o seu ser debaixo do domínio do Espírito de Deus. Algumas pessoas tentam defender grosseria com personalidade, não tem nada a ver. É grosseria e precisa colocar debaixo do domínio do Espírito. Coloca debaixo do domínio do Espírito. E você poderá ver todas as fortalezas que aprisionam a sua mente sendo libertas em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. A palavra do Senhor, ela tem tudo que nós precisamos. E às vezes é um óbvio básico que a gente precisa aprender. Que a gente precisa aprender diariamente. Porque às vezes a gente se acomoda tanto sem ler, que se acostuma. E se acostuma. E às vezes ali está a solução para todos os seus questionamentos, mas você não está acessando. É o básico que funciona. Leitura da palavra e oração. É o arroz com feijão. Leitura da palavra e oração. Leitura da palavra e oração. Amém? Coloque a mão na sua cabeça. E comece a orar agora, colocando diante do Senhor tudo aquilo que você percebe que tem sido limitação. Tudo aquilo que você percebe que tem sido fortalezas que precisam ser quebradas. Fortalezas que precisam que uma chave hoje venha para abrir esse cadeado, para tirar você dessa prisão. Comece a orar e colocar diante do Senhor. Comece a orar. Peça perdão ao Senhor se você se acostumou longe da presença da palavra. Se você se acostumou longe do tempo de oração e de comunhão. Comece a orar. E peça para o Senhor te dar essa força. Peça para o Senhor trazer um incômodo no seu espírito, para que você lembre diariamente de que o poder que você precisa, você tem o acesso, o livre acesso à palavra do Senhor. Pai, essa manhã nós oramos, Pai, de acordo com o que a Tua palavra nos ensinou aqui, Senhor. Que nós conheceremos a verdade nos libertará. Senhor, nós queremos a libertação nessa manhã sobre a nossa mente. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar que todo cativeiro que a nossa mente esteve aprisionada essa manhã, seja aberto agora em nome de Jesus. Nós abrimos essa porta desse cativeiro, Senhor, e nós saímos desse cativeiro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o cativeiro da negligência, o cativeiro da falta de perdão, o cativeiro, Senhor, da frieza espiritual, o cativeiro, Senhor, que amordaçou a boca dos teus filhos, impedindo eles de orar, o cativeiro, Senhor, que aprisionou as janelas da alma, Senhor, impedindo os teus filhos, Senhor, de receber o alimento diário verdadeiro que liberta, que transforma, que cura. Em nome de Jesus, nós declaramos essa manhã mentes libertas. Mentes libertas, mentes libertas. Toda a fortaleza da mente seja quebrada agora, seja destruída agora pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa manhã, Pai,
Que todos os principados e potestades que aprisionavam a mente do teu povo, Senhor, sejam destruídos agora pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos agora cativeiros agora emocionais sendo abertos agora. Declaramos o teu povo liberto de todo o cativeiro das emoções, todo o cativeiro das emoções. Nós declaramos que o teu povo sai agora de todo o cativeiro emocional em nome de Jesus.